Saudações pessoal, eu sou o Ricardo Tchaikovsky e hoje nós vamos falar aí sobre visualização na magia. Um tema muito importante e um tema que realmente vai definir suas práticas e vai ver se você está no caminho certo ou se você não está no caminho certo, tá? E o que você precisa melhorar. Então, é logo depois aí da vinheta. Salve pessoal! Você já teve vontade de estudar magia e ocultismo, mas se sente meio perdido com o excesso de informação que tem na área? Ou às vezes não tem muita confiança de praticar os rituais, se sente um pouco com medo de algumas práticas, ou simplesmente não tem condições de estudar ocultismo sozinho, autodidata, e queria aí um aprofundamento, queria trocar uma ideia com alguém que também pratica ocultismo para esclarecer algumas dúvidas ou algo do tipo. Se esse é o seu caso, eu recomendo aí que você entre na Sociedade Luciferiana de Estudos Esotéricos. Tá? Eu vou deixar o link na descrição. É um grupo de estudos que, apesar do nome luciferiano, não é somente voltada ao luciferianismo, e sim ao ocultismo e à magia de uma maneira geral. Então nós estudamos vários sistemas de magia, várias escolas ocultistas, a fim de entender um pouco os mistérios desse caminho, tá bom? Então, se esse é o seu caso, você quer estudar, você acha que chegou um momento de se dedicar ao estudo oculto, eu aconselho que você entre aí na sociedade. Tá? Semanalmente eu envio uma série de materiais aí sobre magia, sobre ocultismo. E agora estamos entrando numa nova fase aí onde eu vou fazer reuniões presenciais ou virtuais, né? Agora por causa do coronavírus, a gente vai fazer algumas reuniões online aí, virtuais, com o povo, né? Para instruir vocês melhor, para ver os caminhos que vocês querem seguir, o sistema que vocês gostam mais, bater um papo, para eu, dentro da minha experiência, com o pouco que eu sei, eu dar um direcionamento, ver o que vocês estão fazendo, as necessidades que vocês têm e tentar resolvê-las da melhor forma possível. Então você pode escolher qualquer um dos pacotes aí do Catarse, tá? Uma assinatura de conteúdo. Então logo no primeiro e-mail você vai receber uma série de materiais, de arquivos em PDF, mas além disso você vai ter acesso a vídeos exclusivos, a cursos exclusivos e uma série de outras coisas aí que no decorrer do ano eu vou falando para vocês, tá bom? Então, entra lá, dá uma olhada. Se tiver algum pacote que te agrada, você pode assinar e seja bem-vindo. Saudações, galera! Então vamos ao tema de hoje, que é visualização mágica. Em termos simples, visualização mágica nada mais é do que você imaginar uma coisa tão vívida, com tanta intensidade, que ela vai lhe parecer real em todos os aspectos. Como se aquela coisa que você imaginou, ela realmente estivesse ali na sua frente e ela realmente existisse. O termo visualização causa uma certa confusão, porque a maioria das pessoas conecta visualização com o sentido da visão. Mas na verdade a visualização é um termo que é usado aí para definir todos, em conjunto com todos os sentidos. Então a visualização ela envolve não só a visão, mas o olfato, o paladar, a audição e o tato, tá? Então a visualização é você imaginar uma coisa de uma maneira tão vívida que aquela coisa vai ser real para você, pelo menos no momento do ritual. E todas as escolas de magia, não importa qual seja, se utilizam da visualização em maior ou menor grau. Na verdade, a visualização é uma das técnicas primordiais, uma das técnicas básicas sem a qual você não consegue evoluir no caminho espiritual. Então, todo estudante de magia, todo estudioso, todo adepto, ele tem que desenvolver a visualização. A visualização ela é tão abrangente que até mesmo em meios religiosos você vê
as pessoas daquele meio se utilizando da visualização. Então você vê aí nas igrejas evangélicas, quando o pastor pede para o fiel se imaginar aí no carro do ano, ou se imaginar com uma casa nova, ou imaginar, né, que todos os seus problemas se resolveram e depois fazer uma oração. E muitos pastores colocam que também dar o dízimo, mas isso não vem ao caso agora, não é o objetivo desse vídeo. Mas enfim, até mesmo nas igrejas evangélicas você vê abundantemente sendo usada a técnica de visualização. Em muitos grupos New Age, muitos grupos de coachings, muitos grupos aí que se utilizam aí dessas terminologias quânticas, essas paradas aí da nova era, você vê que eles dão uma ênfase muito grande a processos de visualização, né? Então a visualização ela é uma prática, é uma técnica aí que está disseminada em todos os meios. É claro que algumas escolas não dão tanta ênfase na visualização em si, mas todas elas dão uma espécie de mérito à visualização, porque é um estágio inicial mesmo para você atingir os seus objetivos. Tá? Algumas escolas de magia levam a visualização ao extremo, dizendo que é a única técnica de magia que você realmente precisa aprender. Não é o meu estilo de magia, né? Eu aprendi no decorrer dos anos que certos rituais, certas ferramentas, certas coisas que você utiliza no seu dia a dia, elas são códigos. Elas são códigos para você se comunicar com o mundo além das palavras. Tá? Então, eu não sou daqueles que colocam que apenas com a visualização você vai resolver todos os seus problemas. Né? Eu acredito que outras ações são necessárias em conjunto com a visualização. Mas eu não posso negar que existem escolas que dizem isso. Por exemplo, no livro, né, Lúcifer e os Demônios Escondidos, o autor prega que somente com a visualização você já vai ter resultados, que você não precisa de nada além da visualização. Assim como muitos grupos Nova Era, muitos grupos New Age também colocam que não, que você só precisa da visualização. Né? Não é o meu caminho, mas eu reconheço que existe pessoas que acreditam apenas na visualização. Né? Essa ideia vem da lei hermética que o universo é mental. Tá? Só que dentro da minha perspectiva, quando a lei hermética diz que o universo é mental, ela está se referindo à mente do todo, à mente de Deus, e não à mente do ser humano. Eu, particularmente, acho muito perigosa a ideia de você achar que apenas com a sua mente você pode afetar tudo à sua volta. Né? Eu creio que isso pode levar até a processos de loucura, a processos psicológicos, a problemas mentais aí, até pesados. Tá? Eu acredito que nós vivemos dentro de uma limitação e que nossa mente não pode fazer tudo. Se fosse assim, a pessoa que se imaginaria como super-homem a vida inteira poderia pular do prédio e sair voando, e não acontece. Se você ficar visualizando a vida inteira que você é o super-homem e pular do prédio, você vai morrer. Tá? Não tem jeito. Então, eu tenho ressalvas com algumas técnicas, com algumas escolas que dizem que somente com a visualização você pode alcançar tudo que você deseja. Tá? Mas é o meu caminho particular. Tá? Muitas pessoas acreditam que a visualização é extremamente difícil, é complexa, e muitas pessoas têm até uma certa preguiça de treinar os exercícios de visualização, mas acontece que não é tão difícil quanto as pessoas imaginam, porque todos nós já temos esse dom naturalmente. Né? Todos nós já temos a capacidade de visualizar. Eu desafio vocês a observar as crianças brincando. Você vai ver que a capacidade de visualização das crianças é incrível. Quando a gente é criança,
a gente tem uma extrema capacidade de visualização. Eu mesmo, quando estou brincando com a minha filha e falo assim, olha o jacaré é invisível, um jacaré que não existe, mas a gente está brincando de alguma brincadeira, fala, cuidado com o jacaré. Ela reage como se o jacaré fosse real e o jacaré estivesse ali. Então, na mente dela, na cabecinha dela, ela está visualizando um jacaré mesmo, de verdade. Tá? E esse é um grau de visualização que você tem que ter. Né? E por que as crianças têm esse grau e os adultos acabam perdendo? Existem muitas pessoas que estudaram isso e chegaram a algumas conclusões. Né? A primeira delas é que o adulto acaba se. A primeira delas, na verdade, é que essa característica de visualização, essa capacidade de visualização, é igual a um músculo. Né? E quando você não treina um músculo, ele atrofia. Né? E quando você treina um músculo, ele desenvolve. E essa capacidade é semelhante. Então, se você não desenvolve, se você não treina, se você não está ele constantemente desenvolvendo sua visualização, então ela vai se atrofiar. E algumas escolas acreditam que é isso que acontece. Tá? E aí elas dão vários motivos. Por exemplo, na vida adulta, né, depois que você da adolescência para a vida adulta, você já não pode ser tão sonhador, você já não pode imaginar tanto porque a sociedade lhe cobra. Então, algumas escolas acreditam que essa cobrança da sociedade acaba fazendo com que as pessoas percam um pouco essa capacidade de visualizar. É lógico que tem pessoas que não, tem pessoas que continuam com essa capacidade a vida inteira, tá? Mas a maioria das pessoas, elas deixam de treinar em algum período da vida e acabam atrofiando essa característica de visualizar as coisas de uma maneira vívida, tá? Eu treino muita visualização já há algum tempo e eu desenvolvi uma técnica até boa, pelo menos que resolve para mim nos meus rituais. Então eu aconselho que todo mundo que quer estudar magia, ocultismo, dê uma atenção à visualização, porque ela vai ser essencial para você desenvolver seu caminho mágico. Ela é como se fosse as flexões de braço numa academia, abdominais, né? Não importa a aparelhagem que tem na academia, mas as abdominais, a corrida, a esteira, as flexões de braço, são os exercícios básicos que qualquer academia dá para o seu estudante lá, para a pessoa que está se inscrevendo na academia. E na magia, digamos que a visualização é a flexão de braço. Tá? Então você vai precisar sempre estudar a visualização. Dizem até que as crianças, né, elas conseguem enxergar espíritos, ela tem um contato espiritual maior exatamente por conta dessa capacidade de visualização mais apurada. Né? Então também é uma maneira de desenvolver a mediunidade, caso seja de seu interesse seguir por esse caminho, ou caso você já seja médium e queira se aprofundar um pouco mais. Então a visualização ela vai te ajudar na magia como um todo e depois você pode até ir a um patamar além e conseguir fazer algumas coisas meio fantásticas, meio que se eu contasse aqui vocês não iam acreditar. Mas só para dar um exemplo, por exemplo, é possível que outra pessoa que não seja você consiga enxergar aquelas coisas que você está visualizando. Né? Esses são experimentos que às vezes eu faço com a minha esposa e os resultados são surpreendentes. Né? A gente brinca de criar imagens, objetos ou cores. Né? A gente visualiza linhas de cores e pede para o outro enxergar o que a gente criou, qual cor é aquele objeto específico que a gente criou. E a gente tem um bom grau de acerto, então é plenamente possível que outras pessoas enxerguem as coisas que você está visualizando. Além que as técnicas de visualização são usadas na música, usadas no esporte.
tá? Então, atletas de alta performance usam muito as técnicas de visualização para enxergar, para já se enxergar ali competindo, para prever certas coisas que vão acontecer e para se preparar para elas. Né? Músicos conseguem compor músicas apenas com a visualização, né? Quando eles estão sem instrumento e tal, eles conseguem, né? Pessoas que entendem muito de música conseguem compor uma música apenas através da visualização e depois eles só chegam no instrumento lá e recriam a música que eles criaram. Então, você vê que a visualização é utilizada até por não magos com muita eficácia. E nós que estudamos magia precisamos desses dons também. Logicamente, esses são exemplos extremos que eu dei, mas é possível atingi-los. Tá? Então, se você tiver vontade de estudar visualização, eu comecei aí uma série de exercícios na Sociedade Luciferiana de Estudos Esotéricos. Eu vou deixar um link aí na descrição, que eu estou enviando inclusive hoje o link para as pessoas, que é um vídeo que eu preparei aí para treinar visualização, tá? Mais um arquivo PDF que vai dar um norte para vocês se aprimorarem nessa técnica, tá? E assim, com menos de 5 minutos por dia treinando a visualização, em um mês você já vai estar pronto para fazer um ritual mais complexo de magia, tá? É muito rápido o desenvolvimento da visualização. E se você seguir esses exercícios que eu vou passar aí para os membros, agora eu falo aos membros, se vocês seguirem isso, em um mês, 15 dias a um mês, vocês já vão estar pronto para fazer rituais mais complexos, tá bom? Então é isso aí. Sou Ricardo Tchaikovsky. Espero que tenham gostado do vídeo. Força e honra.